Olá, pessoal, tudo bom? Como estão? Vamos dar seguimento então ao nosso estudo, falando ainda dentro do campo da filiação. Vamos tratar agora a respeito do poder familiar. O poder familiar, conforme nós encontramos hoje regrado no nosso direito civil, ele nada mais é do que aquele antigo pátrio poder, conforme estava mencionado, estava regrado no Código Civil de 1916, e conforme também nós vamos encontrar algumas das suas exposições lá no direito romano, que dá fundamentação, que dá sustentação ao nosso ordenamento jurídico, certo? Então, pessoal, o que é poder familiar? Poder familiar nada mais é do que um conjunto de direitos e obrigações que os genitores possuem em relação aos seus filhos menores e também aqueles não emancipados, tanto com relação à pessoa dos filhos propriamente dita, como também com relação ao patrimônio desses filhos. Porque muitas vezes esses menores de idade, eles podem ter patrimônios. Patrimônio que receberam de herança de um avô, por exemplo, tá certo? E por serem menores de idade, esse patrimônio precisa ser administrado e, nesse caso, regra geral, ele é administrado por seus genitores, até atingirem a maioridade civil. Então, quando nós falamos de poder familiar, nós estamos falando de um conjunto de regras, direitos e obrigações, que dizem respeito não só à pessoa dos filhos propriamente dita, mas também com relação à administração patrimonial. Então, os genitores, eles vão exercer de forma conjunta, certo? Uma proteção, tanto com relação à pessoa propriamente dita dos filhos, mas também vão exercer suas atividades, levando em consideração também a proteção dos interesses econômicos de seus filhos. Nesse sentido, então, nós temos que o poder familiar nada mais é do que um munus público imposto pelo Estado, justamente em decorrência do princípio da paternidade responsável. E o poder familiar, ele é exercido de forma conjunta por ambos os genitores em condições de igualdade, dentro então do princípio de igualdade de direitos, não só entre pais e mães, ou entre pais ou entre mães, se nós estivermos dentro de uma relação homoafetiva, mas também em relação ao princípio geral, de igualdade entre homens e mulheres, esculpido na nossa Constituição Federal, ok? Então, pessoal, no Código Civil, é ele que regula o poder familiar e todos os institutos que estão correlatos a ele, e nós vamos encontrar, então, no artigo 1634, um rol de direitos e obrigações que dizem respeito aos pais com relação à pessoa dos filhos menores, tá certo? Então, é um rol de dispositivos taxativos, um rol de dispositivos que são autoexplicativos, que basta uma mera leitura atenta para que nós possamos, então, identificar quais são esses poderes e esses deveres pertencentes aos pais no que tange, então, a pessoa dos filhos menores de idade e ainda não emancipados. Igualmente, nós temos lá no artigo 1689, também do Código Civil, a relação de direitos e obrigações pertinentes aos pais, no que tange, então, à administração patrimonial dos filhos. Então, ali nós vamos encontrar regras com relação ao direito de usufruto e também regras específicas com relação à administração patrimonial propriamente dita, tá certo? Também é um dispositivo autoexplicativo. Basta uma mera leitura atenta que nós vamos, então, ficar sabendo e termos conhecimento do que é, ou melhor dizendo, de quais são esses poderes e deveres pertencentes, então, aos pais, no que tange aos bens dos filhos menores de idade e não emancipados, tá certo? Como é um direito e um poder, um munus público, exercido em condições de igualdade por ambos os genitores, nós temos que, eventualmente, pode acontecer de um não estar de acordo com o outro, tanto com relação à pessoa
dos próprios filhos, tanto com relação à administração patrimonial propriamente dita, tá certo? Nesse caso, então, havendo colisão de interesses entre os genitores, segundo as normas do Código Civil, é nomeado pelo juiz um curador especial, ou seja, uma terceira pessoa esta estranha à relação paterno-materna filial, que vai então ficar incumbido de exercer esse munus público no lugar dos genitores. Uma vez descumprido esses deveres, os deveres inerentes ao poder familiar, como consequência, nós podemos ter a destituição ou a suspensão do poder familiar para os genitores, o que, na verdade, vai implicar em uma infração administrativa, além, né, da destituição e da suspensão propriamente dita, também vai implicar em uma infração administrativa propriamente dita, infração essa que vai penalizar o genitor infrator com uma multa de 3 a 20 salários de referência, aplicando-se em dobro no caso de reincidência. Tá certo? Quando o nosso legislador fala de suspensão do poder familiar, ele quer dizer que os genitores, um ou ambos, estarão privados temporariamente do seu exercício. Isso por determinação judicial. Ou seja, em outras palavras, a suspensão do poder familiar implica necessariamente em ingresso no Poder Judiciário, em uma ordem judicial, uma ação própria para essa finalidade, ação de suspensão do poder familiar, no qual, então, serão apresentadas as razões pelas quais o poder familiar ele vai ser suspenso, ou requer-se a suspensão do poder familiar, será analisada também as provas que instruem o pedido, e ao final, então, o juiz, por sentença, decidirá se o poder familiar será temporariamente suspenso para um ou para ambos os genitores. Essa medida, melhor dizendo, tem cabimento quando a atuação dos genitores prejudicar o direito e os interesses dos menores, ou do menor em específico, por má conduta, interdição, abuso, omissão, ausência, uma eventual condenação por crime cuja pena é privativa de liberdade e que seja superior a 2 anos de prisão, que vai fazer então com que, nesse período em que o genitor possa estar preso, ele não tenha condições de exercer aquele poder familiar. Então, enquanto ele estiver cumprindo uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos, certo? O seu poder familiar ele estará suspenso. E por que uma pena de privativa de liberdade superior a 2 anos? Porque inferior a 2 anos ele pode ter alguns benefícios, como o sursi, concedido pela legislação penal. E ele acabar, então, mesmo sendo condenado, não cumprir a sua penalidade, ou a sua pena, né? Por mais de 2 anos. Então, nesse sentido, então, o poder familiar não é suspenso, porque é só um período de tempo pequeno em que o genitor, nessas condições, não poderá exercer o poder familiar. Agora, acima de 2 anos, já é um período considerado longo pelo nosso doutrinador. Então, nesse caso, entende-se que, levando-se em consideração a proteção integral do menor e levando-se em consideração o princípio constitucional do melhor interesse da criança e do adolescente, o poder familiar ele será temporariamente suspenso. O genitor, nessas condições, então, será privado temporariamente do exercício do poder familiar. Né? Mas por quanto tempo? Se é uma suspensão temporária, por quanto tempo? Segundo os nossos doutrinadores, a suspensão, então, vai durar enquanto for necessário aos interesses do menor. Tá certo? Em outras circunstâncias, o genitor ele poderá perder o poder familiar e vir a ser, então, destituído. Neste caso, melhor dizendo, ele ocorre quando o genitor pratica determinada conduta
um ou ambos os genitores, que podem atingir os direitos fundamentais dos menores. Então, é uma situação mais grave, mais séria do que a suspensão do poder familiar, que ela é temporária. Nesse caso, como afeta, viola direitos fundamentais do menor, então o genitor, um ou ambos, podem vir a perder ou a ser destituídos do poder familiar. Por ser também uma medida mais severa, cuja causa ela é mais grave, ela também só pode ocorrer por ordem judicial. Então, há a necessidade de se ingressar no Poder Judiciário com uma medida especial, específica para essa finalidade, onde então, ao final, o juiz ele vai, com a análise das provas, verificar se de fato é caso de perda ou destituição do poder familiar, certo? Em sendo julgada procedente, a ordem judicial ela vai implicar na inclusão desse menor em uma família substituta por conta da perda do poder familiar de seus genitores e, posteriormente, ele será encaminhado à adoção, se for o caso. Essa é uma medida permanente, mas ela não é definitiva. E ela também demanda a averbação na certidão de nascimento do menor. Por que ela não é? Ela é permanente, mas ela não é definitiva. Porque se comprovado posteriormente que as causas que levaram à perda ou à destituição, elas não existem mais, então, também por ordem judicial, esses genitores poderão voltar a ter o poder familiar reconstituído, ou melhor, devolvido, e eles poderão exercê-los até a maioridade dessa criança ou desse adolescente. Tá certo? Por fim, o poder familiar, ele ainda pode ser extinto, e nesse caso nós temos uma perda definitiva, irrevogável, ela é permanente, definitiva, ao contrário da perda ou da destituição, tá certo? E por ser ainda uma causa mais severa, mais grave ainda do que a suspensão e do que a perda ou a destituição, os casos de extinção do poder familiar, eles perfazem um rol taxativo e são todos previstos também de forma autoexplicativa no artigo 1635 do Código Civil. E também, como não poderia deixar de ser, até mesmo por implicar direitos e interesses de menores de idade, a extinção ela deve ser requerida perante o Poder Judiciário. Ou seja, só uma ordem judicial, com trânsito em julgado, poderá, então, levar à perda do poder familiar. Nesse caso, então, não há formas de revogá-lo. O menor ele será encaminhado definitivamente à adoção. Ok? Dentro, então, da filiação, além do poder familiar, que é exercido por ambos os genitores, independente do estado civil entre eles, tá certo? Eles podem estar separados judicialmente, separados extrajudicialmente, divorciados. O status civilis dos cônjuges não vai implicar em prejuízo ou não vai implicar em um comprometimento no exercício do poder familiar. Por quê? O nosso ordenamento é muito claro nesse sentido, e a gente também costuma ouvir isso na sociedade. O vínculo jurídico entre marido e mulher, entre homem e mulher, ou então entre homens e entre mulheres dentro de uma relação de conjugalidade na nossa esfera civil, ele é diferente, tem uma natureza jurídica diferente da relação que se estabelece entre pais e filhos, ou seja, a relação materno-paterno-filial, tá certo? Então, não importa o estado civil dos genitores, mas o exercício do poder familiar pertence, regra geral, se não for caso de destituição ou perda, de extinção ou de suspensão, ela é exercida de forma conjunta entre eles, tá certo? Sempre levando em consideração, sempre com fundamento no princípio da paternidade responsável e no princípio do melhor interesse da criança e adolescente, todos, como já falamos inúmeras vezes, previstos e tutelados pela nossa Constituição Federal, tá certo?
Mas também quando nós falamos em filhos, independente do estado civil dos seus genitores, nós falamos também de guarda, tá certo? A guarda é um instituto jurídico que tem cabimento todas as vezes em que o filho ou os genitores, eles não estão corrigindo. Peço depois que, por favor, seja editado esse texto, essa parte, ok? A guarda, pessoal, então, ela é um direito do filho menor de idade, como é uma obrigação dos genitores, de ambos os genitores, que, em regra geral, ela é exercida de forma conjunta por ambos os genitores, em condições de igualdade, durante o casamento ou durante a união estável, e, dissolvida a união estável ou o casamento, a guarda ela é exercida por apenas um deles, tá certo? Ela é exercida por apenas um desses genitores. A guarda, na verdade, ela é um poder-dever, essa é a sua natureza jurídica, que confere, então, certas prerrogativas para o exercício da proteção e do amparo material e intelectual dos menores de idade, ou dos incapazes, tá certo? A guarda, ela tem por objetivo prover, então, as necessidades de alimentação, vestuário, higiene, moradia, assistência médica, odontológica, educação, lazer desses filhos menores ou dos incapazes, de forma a garantir-lhes que eles tenham uma vida digna, e essa vida digna também se reflete no princípio da dignidade da pessoa humana, tá certo? A guarda, então, pessoal, ela tem esse caráter de proteção dos filhos menores de idade, que, repisando para ficar mais claro, tanto pode ser exercida por ambos, ainda na constância do casamento ou da união estável, ou a guarda ela é exercida por um deles, quando não existe mais, for extinta a união estável ou o casamento. A partir daí, então, surgem as diversas modalidades de guarda que nós temos no nosso ordenamento jurídico e que estão todas elas devidamente regradas e tuteladas no Código Civil. Então, nós temos a guarda unilateral, como o próprio nome já nos indica, é aquela que é atribuída com exclusividade a um dos genitores, ou então a uma outra pessoa que substitua os genitores, na hipótese desses genitores não puder ou não quiser exercê-la, tá certo? Vejam, a guarda unilateral, ela é então conferida a um genitor ou uma outra pessoa, e àquele que não tiver a guarda do filho menor, lhe será concedido o direito de visitas. Então, nessas condições, são estipuladas condições de como que o genitor não guardião exercerá o seu direito de visitas. Então, aquilo que nós costumamos ver, geralmente, ela é fixada no sentido de que a cada 15 dias, o genitor não guardião, ele pega esse menor, passa o fim de semana com ele, sendo devolvido, então, ao genitor guardião, ou no final do domingo, ou na segunda-feira de manhã, tá certo? Nos dias dos pais, o filho passa com o pai, no dia das mães, o filho passa com a mãe, o Natal, o filho passa com o genitor X, o Ano Novo, o filho passa com o genitor Y, as férias, os primeiros 15 dias, passa-se com o genitor X, depois os próximos 15 dias de férias, passa-se com o genitor Y. Geralmente é dessa forma que a praxe jurídica costumou fixar o direito de visitas quando nós estamos no âmbito da guarda unilateral. Mas nós também temos a guarda alternada, tá certo? Que é aquela conferida também com exclusividade a um só dos cônjuges, mas determinando períodos de tempo
pré-estabelecidos em que esse filho ele ficará com o outro genitor. Então ele ficará, por exemplo, no primeiro período do ano, os primeiros 6 meses do ano, ficará com o pai. Os outros 6 meses ele ficará com o outro genitor, a mãe ou o outro pai. Certo? É estabelecido então períodos de tempo em que essa criança ficará com um ou com o outro. Uma semana ele ficará com o pai, uma semana ficará com o outro genitor, cada 15 dias ficará com o pai, 15 dias ele ficará com a mãe. E no período que ele estiver com o pai, a mãe tem direito de visitas. No período em que ele estiver com a mãe, o pai tem direito de visitas. Certo? Mas ele é exercido de forma alternada. Agora, a guarda compartilhada, que é aquela que hoje é a regra no nosso ordenamento jurídico e é aquela também que deve ser atribuída quando não houver acordo entre os genitores com relação à guarda. Judicialmente é atribuída a guarda compartilhada e assim está prevista na nossa legislação, que não é tão nova assim, não é uma inovação tão recente, mas que ela é bastante discutida ainda hoje, que é aquela onde há responsabilização conjunta e o exercício também conjunto dos direitos e dos deveres desses genitores para com os filhos, mesmo esses filhos estando sob um único teto. Então, pessoal, com relação à guarda unilateral e à guarda alternada, melhor dizendo, quando os filhos eles estão sob a custódia do guardião, as responsabilidades pertencem a ele com relação a esse filho. Quando está com o outro, pertence ao outro. Na guarda compartilhada, a responsabilização ela é conjunta. Existe uma cooperação entre os genitores. Não se perde o direito de visitas também nesse caso, certo? Ou melhor dizendo, o direito de visita, então, nesse caso, ele perde a função de ser, porque todos exercem de comum acordo, como se ainda todos coabitassem, ou seja, vivessem sobre o mesmo teto. Os direitos e os deveres são recíprocos entre eles, mesmo não mais convivendo diariamente. Então, é uma situação que não é fácil de ser aplicada na prática, porque nem sempre os genitores eles estão de comum acordo, ou eles são amigos o suficientes para manter uma relação amistosa entre eles, de modo então a estabelecer essa responsabilização conjunta e o exercício desses direitos e deveres recíprocos, também de forma conjunta, mesmo não mais coabitando, tá certo? Então, só para esclarecer que agora há pouco eu acabei me distraindo e acabei me equivocando, no direito à guarda compartilhada, o direito de visitas acaba perdendo a sua função. Por que ele acaba perdendo a sua função? Porque como a responsabilização ela é conjunta e o exercício também é conjunto, então os filhos eles passam a ter convivência com ambos os genitores ao mesmo tempo, como, repito mais uma vez, coabitassem, vivessem sob o mesmo teto ou ainda vivessem sob o mesmo teto, ok? A guarda, ela pode vir a ser modificada, ok? E qualquer tipo de alteração não autorizada ou o descumprimento das condições estabelecidas pela guarda pode implicar na responsabilização daquele genitor, que é o chamado de genitor não guardião. No entanto, a guarda pode ser modificada a qualquer momento, ela pode ser revista, as suas prerrogativas podem ser reduzidas, sempre tendo em vista o melhor interesse do menor, certo?
O que não pode acontecer é de que essa alteração seja unilateral, seja por vontade exclusiva de apenas um dos genitores, sem a comunicação ou sem o consentimento do outro. E também, se a guarda tivesse sido estabelecida de forma judicial, é muito importante que qualquer alteração seja também realizada de forma judicial, para ficar todas as exposições devidamente esclarecidas e justamente para não implicar em responsabilização do genitor não guardião. Tá certo? Existem também outras formas de regulamentação da guarda. Essas que nós comentamos agora é aquela forma de regulamentação mais comum no nosso ordenamento jurídico. Mas também, se os genitores estiverem, então, de comum acordo, a guarda ela também pode ser regulada de outra forma, certo? Por exemplo, quando houver graves motivos, tendo em vista o melhor interesse do menor, e de modo também que esse menor tenha um ambiente mais digno, e de modo que esse menor tenha condições de ter uma vida mais saudável, que possa, inclusive, garantir o pleno desenvolvimento da sua personalidade, a guarda, então, ela pode ser regulada de forma diversa pelos genitores, tá certo? Nesse caso, o nosso ordenamento jurídico, ele não é taxativo, tá certo? Bom, pessoal, ainda dentro desse conceito, né, de proteção dos filhos, proteção dos menores ou dos incapazes, maiores incapazes, um outro instituto que nós estamos vendo muitas vezes hoje no nosso ordenamento jurídico, que está sempre vindo à tona na mídia, é a questão da síndrome da alienação parental ou simplesmente alienação parental, tá certo? Essa questão está relacionada muitas vezes ao fato de o menor ele não coabitar com seus genitores. Então, muitas vezes, a alienação parental ela está associada ao exercício da guarda, né? Geralmente, a alienação parental, regra geral, ela é, então, praticada pelo genitor não guardião. E, inclusive, na guarda compartilhada, onde há essa responsabilização mútua entre eles, também nós podemos encontrar a síndrome da alienação parental, ou apenas alienação parental. Eu coloquei para vocês como síndrome porque existe todo um estudo dentro da área da psicologia e também na área da psicologia jurídica em que a alienação parental ela está sendo equiparada a uma patologia. Daí a questão de síndrome, tá certo? Mas isso é uma pesquisa que está sendo feita, pesquisas que estão sendo feitas e que estão levando, então, a essa conclusão, levando-se em consideração o comportamento dos genitores em relação, de um para com o outro em relação ao seu filho menor de idade. Então, se nós podemos aqui trazer um conceito de alienação parental, nós podemos dizer que ela se refere a uma interferência na formação psicológica, na formação emocional, na formação afetiva de um menor, promovida ou induzida por um dos genitores, geralmente o não guardião, pelos avós, também os pais do não genitor, do não guardião, ou também por aquele que detém a guarda, também é possível, para que repudie, sem qualquer justificativa, o outro genitor. Aqui, pessoal, nós temos, ainda que geralmente, como eu estou falando para vocês, a alienação parental ela é praticada pelo cônjuge não guardião, mas também nós temos a situação inversa. Porque muitas vezes o cônjuge guardião, ele também pratica alienação parental com relação ao filho, interferindo psicologicamente, interferindo em suas emoções, fazendo com que ele repudie o cônjuge, ou melhor dizendo, o genitor não guardião, tá certo? É uma via de mão dupla, tá certo?
Tanto é que alguns autores entendem que existe até mesmo a coalienação parental. Nós temos a alienação parental, quando então embute-se naquele menor ideias, conceitos, princípios, de modo que ele venha a repudiar sem qualquer justificativa o cônjuge não guardião, e aí nós estaríamos dentro do conceito da alienação parental, mas nós também temos o inverso, a coalienação parental, que é quando o cônjuge não guardião, ele fica então embutindo, interferindo na formação psicológica desse menor, atribuindo então condições para que esse menor repudie de forma injustificada o genitor guardião, tá certo? Nós temos uma legislação específica que está lá mencionado para vocês no livro didático, uma que trata sobre alienação parental, uma legislação específica, que é a chamada Lei de Alienação Parental, que no seu artigo 2º, ele elenca, de forma exemplificativa e não taxativa, algumas das condições, algumas das condutas que podem caracterizar a alienação parental. Por que são exemplificativos? Porque nós não podemos prever todas as formas de conduta humana, todas as formas de ação ou omissão, tá certo? E se o nosso legislador, ele taxasse alguns dos elementos, algumas condutas, outras condutas que também podem implicar em alienação parental por estarem excluídas desse rol taxativo, não seriam consideradas e por conta disso, então, aquele que pratica alienação parental ou a coalienação parental, ele não seria responsabilizado ou penalizado. Percebam que, acredito que esse conhecimento seja até de domínio público, seja público e notório, que a prática da alienação parental, ela prejudica o vínculo afetivo, as relações materno-paternas filiais. Ela causa, então, ou ela acarreta, melhor dizendo, num abuso moral contra o menor. E por conta disso, é possível de se ingressar com ação de danos morais, ou para a reparação de danos morais. Tá certo? Por enquanto, eu os deixo aqui. Espero que as informações tenham sido úteis e contribuam para o aprendizado de vocês. Espero-os na próxima aula. Até mais!